Boa noite a todos, com alegria. Mais uma vez estamos aqui para falar hoje sobre essa palavra, esse termo, saudade. Todos aqui certamente sentem saudade, mas com qual frequência? De que vocês lembram? Quando esse sentimento vem, o que acontece? Qual o efeito que vocês percebem quando sentem saudade de algo, de alguém, de uma situação anteriormente vivida? Como é que vocês trabalham isso? Essa reflexão que nós vamos fazer hoje. E vamos pensar nisso, sob a luz da doutrina espírita, partindo aí do conceito comum, dessa ideia que todo mundo tem aí de saudade, que todo mundo sabe um pouquinho, porque já experimentou. Eu gostaria de começar essa conversa citando esse escritor e poeta português, João Batista da Silva Leitão de Almeida Garré, Visconde de Almeida Garré. Ele trouxe um conceito, uma definição de saudade muito interessante. Olha o que ele diz sobre a saudade. Que é, porventura, o mais doce, expressivo e delicado termo de nossa língua. A ideia ou sentimento, por ela representado, certo que em todos os outros países o sentem, mas que haja vocábulo especial para o designar, não sei de outra linguagem, senão da portuguesa. Esse termo, essa palavra saudade, tem essa fama mesmo de só existir com esse significado em português. Esse escritor, o Visconde de Almeida Garré, ele lembra disso, ele nos lembra que com essa profundidade que a língua portuguesa alcança, a saudade não existe em nenhuma outra língua. Então, que nenhuma outra língua, nenhuma outra país que fala outros idiomas, é claro que a gente não tem só o Brasil, temos Portugal, obviamente, e outros países da África e até na Ásia, né, que também falam português. Somente na língua portuguesa, segundo esse escritor, esse termo, esse sentimento, ele é colocado de coração e de memória ao mesmo tempo. Você tem ali o coração unindo-se ali à memória ao mesmo tempo. Só na língua portuguesa é que isso, segundo o Visconde de Almeida, foi expressado. Bem, tem até um dia, para quem não sabe, da saudade que a gente comemora aqui no Brasil, que é o dia 30 de janeiro. Então, no dia 30 de janeiro é o Dia Nacional da Saudade. Vamos assim, partindo aí do entendimento mais corriqueiro, comum de saudade, o que ela significa? Vamos lá na origem da palavra, etimologia. Então, é uma palavra que vem do latim, solitatem, que significa solidão, passando pelo galego português, soidade, que deu origem às formas arcaicas soidade e soldade, que sob a influência de saúde, olha que interessante, e saudar, deram origem à palavra atual. Então há uma ligação direta aí com solidão, para a gente aqui, já que veio do latim. Mas há quem diga que essa palavra teria vindo do árabe, saudar, que significa sangue pisado e preto dentro do coração, que já passa uma ideia mais de dor. Mas, língua portuguesa, a gente acredita que o latim é que deve ter, pelo menos, exercido uma influência maior para o significado dessa palavra. Agora, de uma maneira geral, e se a gente, até pela experiência de todos, a gente vai entender que saudade, o conceito atual, seria o sentimento de nostalgia causado pela ausência de algo ou de alguém, de um lugar ou pela vontade de reviver experiências, situações ou momentos
já vividos, passados. E a ideia que a gente tem de saudade realmente, no geral, pelo menos, é que ela pode gerar um sentimento de angústia, insatisfação, nostalgia e tristeza. E que quando matamos a saudade, geralmente sentimos alegria. É muito curioso, porque geralmente você tem saudade do que é bom, mas aí quando você sente saudade, você quer matar a saudade para se sentir feliz? Vamos pensar sobre isso aí? Por que que geralmente a ideia que a gente tem é de melancolia, de algo triste? E fazendo uma pesquisa, pela literatura brasileira, a gente nota que muitos poetas e escritores sempre trabalham com a saudade, sempre utilizam essa palavra, esse termo. E a ideia realmente é sempre nesse sentido, é de algo melancólico, algo sofrido, alguns até um sentimento de dor até maior. Eu trouxe aqui o Olavo Bilac, ele tem uma expressão que ele utiliza para a saudade muito interessante. Ele fala o seguinte, que a saudade é a presença dos ausentes. Saudade é a presença dos ausentes. Pode soar até meio contraditório no primeiro momento, mas faz muito sentido, principalmente na vida dele. Olavo Bilac, ele foi considerado o príncipe dos poetas brasileiros. Então, ele que fez o hino da bandeira, para quem não sabe, então, muito inteligente, teve muito reconhecimento ainda em vida. Mas, assim, pesquisando um pouco sobre a vida dele, a gente descobre que ele teve 2 noivados que não foram bem sucedidos. Um porque o irmão da noiva achou que ele era meio que um poeta fake, que não era tão grandioso assim. E o outro, por várias razões, com outra mulher, que também não deu certo. Então, ele foi uma pessoa que morreu sozinho, ele não conseguiu assim, se estabilizar, embora fosse extremamente apaixonado, poeta, né? Então, o instrumento de trabalho dele era a palavra, e ele era muito romântico e trabalhava tudo isso. Entretanto, teve aí relacionamentos frustrados e morreu sozinho. Então, no caso dele, a saudade seria a presença daquelas pessoas que ele gostaria de estar com elas, mas que por alguma razão não estavam. Então, para ele, a saudade era a presença dos ausentes. Mas, de qualquer forma, remete um pouco àquela ideia de melancolia, de dor, né? Que a gente percebe aí no próprio conceito do termo, da palavra aí, a partir da língua portuguesa. Bem, aí a gente traz a Clarice Lispector. Eu não vou me atrever a tentar mencionar o nome dela, que é de origem ucraniana. Ela viveu até 1977, foi uma escritora que veio da Ucrânia, mas se naturalizou brasileira, amava o Brasil e tem obras aí muito belíssimas. Certamente alguém já leu alguma obra dela ou pelo menos ouviu falar. Na escola sempre tinha uma indicação de leitura de Clarice Lispector. Quem estudou a década de 80, 90 até 2000, até hoje creio que deve ter. É uma grande escritora. E ela falava algo bem interessante também sobre a saudade. Ela dizia o seguinte, que a saudade é como um pouco de fome. Só passa quando se come a presença. Só passa quando se come a presença. Então, ela é tão profunda, a saudade, para ela até diz algo bem interessante. Ela fala que a saudade é tão profunda que a presença, mesmo a presença, às vezes, não é suficiente. Então, muitas pessoas querem absorver o outro, absorver a pessoa por completo. E essa vontade de ser o outro, para uma unificação inteira, é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Então, ela ia bem além, né? Para ela, a presença não matava a saudade. Se você sentia falta de alguém, mesmo com aquela presença, dependendo do que você realmente sentia ou almejava, você queria, na verdade, ser o outro, absorver o outro. Era ir além. Isso existe mesmo, né? Tem pessoas que dizem que sentem muita saudade do outro e quando aquela pessoa chega, ao invés de usufruir daquela presença, você quer absorver, literalmente, a pessoa, toda aquela energia que ela tem. E deixa, muitas vezes, de vivenciar, naquele relacionamento, o que há de melhor, que é a partilha, que é compartilhar ali aqueles momentos. Então, aí a visão de saudade da Clarice Lispector. Eu poderia
falar aqui desse sentimento de saudade, utilizando aí vários focos, enfocar isso de várias formas, mas eu preferi trazer a saudade confrontando com a ficção, com a doutrina espírita e com a ciência. Lembrando que a ciência é um dos pilares do espiritismo. Então, a gente sempre, além da filosofia e da religião, da filosofia que nos leva a pensar, da religião que nos liga ao Criador, a ciência, ela é muito importante. A gente deve sempre recorrer a ela, porque alguém estudou, alguém comprovou, alguém observou, estudou e comprovou. E isso é um pilar da própria doutrina espírita. Então, vamos começar pela ficção, os romances, os livros. Eu peguei uma obra de um filme. Esse filme ele fez muito sucesso. Ele foi lançado em 1980. Eu era pequenininho, gente. Então, eu só fui assistir depois, entender. Mas muita gente talvez tenha assistido ainda que depois. Ele é um filme bem interessante. Foi até estrelado por esse ator, não sei se vocês lembram, que fez o Super-Homem numa primeira versão aí. Depois ele até sofreu um acidente e parece que já até faleceu. Ele estrelou esse filme. E basicamente qual que é a história? É um roteirista, um dramaturgo, que na formatura dele aparece uma senhora idosa, entrega um relógio para ele e fala assim para ele, eu quero te rever, eu quero te reencontrar, algo assim. E ele fica meio mexido com aquilo, e aí vai para um hotel numa ilha, vê o retrato de uma jovem, descobre que aquela jovem foi uma atriz de muito sucesso e que, na verdade, aquela jovem era aquela senhora idosa que entregou o relógio. Então, ele começa a ficar obcecado pelo passado e por aquela atriz. Ela era uma atriz que fez muito muito sucesso há quase 7 décadas atrás. E aí vem a questão da ficção, da fantasia, ele faz uma espécie de auto-hipnose, volta ao passado e vive esse romance. Vive esse romance com essa atriz, ele que era um dramaturgo, era um roteirista, né? Uma coisa ali casando com a outra. E fica extremamente apaixonado, e quando ele retorna ao tempo presente, ele não consegue se livrar daquele passado. É claro que a gente pode, o filme é uma ficção, você pode fazer diversas interpretações de que ele sonhou aquilo, ou de que efetivamente ele conseguiu, através daquele processo, voltar a um passado que ele poderia ter vivido, enfim. Mas o fato é o seguinte, ele acaba morrendo de uma forma muito triste, muito solitária, porque ele fica preso ao passado. Ele simplesmente, aquilo foi tão bom, aquela saudade, talvez de algo que ele nem tenha vivido, foi tão boa para ele que ele não conseguia se livrar daquele passado. Então isso vai bem ao encontro dessa ideia do senso comum de saudade, né? De algo melancólico, algo que você viveu e que você gostaria de viver novamente, mas você não pode, né? Porque aquela pessoa já não está mais aqui, ou aquilo que você teve já não existe mais. Então traz essa ideia de melancolia. Enfim, então a ficção geralmente repete, e tinha uma trilha sonora belíssima ainda, que deixa tudo mais triste e melancólico ainda. Não sei, quem assistiu vai lembrar. Tinha uma trilha sonora das mais bonitas, assim. Eu até ouvi, fiquei curioso e ouvi, são músicas assim, tipo clássicas, assim, algo belíssimo mesmo. Bem, então, vamos então avançar um pouquinho e pensar na saudade de acordo com o Espiritismo. Então, a primeira coisa que a gente fala, que a gente pensa quando a gente fala em doutrina espírita, é claro, cada religião, cada doutrina, ela vai seguir uma linha. Mas o que nós, que seguimos essa doutrina, acreditamos e percebemos e vemos provavelmente como algo que nos leva a estudá-la um pouco mais, seria o fato dela diferir das demais religiões, porque além da vida eterna, que todas as religiões espiritualistas, elas vão acreditar numa vida eterna. Elas não vão acreditar, não são materialistas, a coisa não acabou aqui. Mas o espírita, ele acredita que mesmo após a morte do corpo, o espírito ele mantém a sua individualidade, ele continua se aperfeiçoando, evoluindo. Isso devido à encarnação, à pluralidade das existências. A reencarnação nos permite isso. Você tem uma experiência
em um corpo e há a possibilidade de você ter novas experiências em outro corpo. Isso se dá através da reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita. Além disso, a doutrina espírita, ela nos revela a existência de comunicação entre os que se encontram no mundo espiritual e aqueles que se encontram no mundo material. Então, mas aí tá, ok. Então a gente poderia pensar num primeiro momento, ok, então através da reencarnação, já que eu posso, o meu espírito pode, vamos dizer, se utilizar de outro corpo para continuar aí essa sua trajetória de aprendizado, eu posso reencontrar uma pessoa que eu amei. Ou então você pode pensar que, já que eu consigo me comunicar, mesmo com aqueles espíritos que estão desencarnados, eu posso ter um contato com aquela pessoa que eu tanto amei, isso pode aliviar o meu coração. Mas será que esse é o objetivo dos espíritos? Será que eles vão despender tanta energia para um encontro? Até que ponto que isso vai ser benéfico para aquele espírito e para o próprio mundo espiritual e mesmo aqui na Terra, para os que estão encarnados? Essa saudade justificaria isso? Eu acho que a gente tem que ir um pouco além disso aí. O Livro dos Espíritos, na questão 936, olha o que ele nos dizem quando é feito um questionamento sobre as dores inconsoláveis daquelas pessoas que sobrevivem, ou seja, aquelas pessoas que não desencarnam ante a desencarnação de um outro espírito. Olha o que os espíritos nos esclarecem. O espírito, ele é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante, desarrazoada, o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Então, isso faz muito sentido. É claro que quando você está aqui encarnado, uma pessoa que você ama, principalmente em situações em que aquele espírito encarnado deixa a Terra, numa situação inesperada, ou ainda muito jovem, para a nossa idade aqui da Terra, isso vai gerar uma comoção, isso vai gerar um sentimento mais forte ainda de saudade, muito mais forte de saudade. Mas vamos pensar aqui, e no próprio Livro dos Espíritos, eles trazem algumas explicações, algumas comparações para a gente refletir. Vamos pensar aqui numa situação em que uma pessoa, por uma situação de saúde ou outra situação qualquer, ele tem que se mudar para outro país. Isso vai ser bom para ele. Aquele problema que ele enfrenta, ele poderá resolver se mudando para outro país. Então ele vai e muda para outro país e você temporariamente vai ficar distante daquela pessoa, se comunicando com ela, mas distante daquela pessoa. Você então vai achar isso ruim? Você vai desgostar disso? Vai achar que é ruim aquela pessoa se afastar de você? Não deveria. Se você está achando isso, há uma questão até de egoísmo aí que você tem que trabalhar. Porque se aquilo é para o bem, por que aquilo te leva a um sentimento de saudade que te faz sofrer e até não querer que aquela pessoa tomasse aquela atitude, se aquilo vai ser bom para ela? Da mesma forma, acontece aqui, e penso que é isso que os espíritos tentam nos explicar, que aquele sofrimento, aquela dor que você fica externando e demonstrando o tempo todo, quando alguém, um ente amado, alguém que você amava, vai embora, desencarna, isso não vai fazer bem para ele. Ao contrário, ele vai se sentir, isso vai para ele parecer mais um obstáculo do seu desenvolvimento, porque ele sabe que você também precisa evoluir, precisa se desenvolver, precisa passar por aquilo que ele passou e está passando, e vendo você agindo daquela forma, isso não vai contribuir, isso não vai ser bom, nem para ele, porque ele sabe também que não está sendo bom para você. Então, a doutrina espírita já nos ensina que a saudade, ela não é ruim, ela faz parte, mas se ela se torna constante e se transforma numa dor a ponto de até aquele espírito se sentir incomodado com isso,
algo está errado aí. Que tal se você fizer uma prece quando pensar naquela pessoa? Que tal se você agradecer a Deus o tempo, tenha sido muito ou pouco, que aquela pessoa esteve na sua vida, que você foi feliz com ela, que você aprendeu com ela, que você ensinou? Que tal substituir essa saudade doída e esse desejo de reviver algo que você não pode mais reviver por esse sentimento de gratidão, por essa prece, pedindo para que ele siga a sua trajetória da melhor forma possível. No livro Consolador, ditado por Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, há também uma passagem que nos dá essa ideia da importância, mas aqui, de um modo reverso, não falando daqueles espíritos que estão inconformados com a partida do outro, mas daqueles espíritos num grau evolutivo maior. Olha só o que é dito. A saudade nessas almas santificadas, ou seja, aquelas almas no processo evolutivo, mais à frente, mais evoluídas, e puras, é muito mais sublime e muito mais forte por nascer de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida no interesse divino, opera as grandes abnegações do céu que seguem os passos vacilantes do espírito encarnado, através da sua peregrinação expiatória ou redentora na face da terra. Então, esses espíritos, que até o termo que eles utilizam, evolutivos, que a gente tem aquela ideia de espíritos que realmente já estão ali com um grau de adiantamento, de evolução maior. Eles deixam de amar as pessoas, deixam de gostar, deixam de pensar naquelas pessoas que lhe foram caras aqui, durante o tempo que ele esteve encarnado, que ele amou. Não. Porém, até por estarem num grau mais elevado, eles não vão ficar presos ao orbe terreno. Não vão, mas vão trabalhar na medida do que for permitido a eles, para que aquele ente querido, aquele espírito que continua encarnado, continue a sua trajetória de evolução, melhore, impulsiona aquele espírito a continuar o seu trajeto, a sua trajetória terrestre da melhor forma possível, da forma mais profícua possível. Então, esse sentimento de saudade não os alcançará a ponto de fazer aquele espírito entrar num processo até de sofrimento. Ao contrário, eles vão trabalhar para que aquele espírito que continua encarnado, mas que são amados, continuem aprendendo e continuem a sua trajetória terrestre de uma maneira produtiva. Bem, falamos então aí da saudade, a ficção, a imaginação, os romances, falamos do espiritismo, da saudade, como é que os espíritos encaram, veem a saudade. Agora nós vamos falar da ciência, como eu havia dito para vocês, é um dos pilares da doutrina espírita, juntamente com a filosofia e a religião. Olha que interessante, há vários estudos, mas eu coletei um que eu achei bem significativo e que foi feito numa universidade lá na Inglaterra. E foi publicado recentemente, em 2018. Ele mostra que a saudade funciona como uma resposta imunológica psicológica, pois é um sentimento que surge quando passamos por dificuldades e funciona como um mecanismo de defesa. Por isso, ela pode ser importante para dar uma sensação de continuidade, ajudando a criar uma narrativa de sentido para a vida e uma conexão com o passado para compreender melhor o presente. Olha que interessante, a gente veio partindo aí do próprio significado da palavra e do entendimento que os romances, a literatura, né, entendem, uma coisa mais melancólica, mais triste. Sentir saudade não é bom, eu quero matar a saudade, eu não quero que ela exista. E um estudo realizado de maneira científica nos mostra que não, que ela pode ser útil e ela é importante, tão importante quanto a ansiedade. Ninguém quer ficar ansioso, mas há momentos que você tem que ficar ansioso para tomar uma atitude que é necessária. Ninguém quer ter medo, mas há momentos que nós precisamos temer para nos defendermos ou também adotar uma postura
que nos leve a algum benefício ou que nos protejam de algo. Ninguém quer sentir dor nem sofrer, mas há momentos que a gente tem que experimentar isso, né? Eu me lembro de uma vez ter visto uma reportagem de uma doença, não me lembro o nome da doença, mas que a pessoa não sente dor, não sente dor. Ela pode quebrar um braço, se ela cair aqui, ela não sente dor. E a gente pensa, né? Nossa, que bênção, né? Não sente dor, pode quebrar o braço, pode cair, pode bater, não vai sentir dor. Mas isso é horrível, porque como a pessoa não sente dor, ela vai sofrer todo tipo vamos supor, se ela cair, se ela tiver qualquer lesão, ela vai ter todo tipo de lesão e não vai sentir, então ela não vai se proteger. Então eu me lembro que mostrou até uma criança que ela tinha quebrado todos os ossos do corpo já. Ela já tinha arranhado, se ela tinha uma alergia, ela ia coçando e criava feridas. Por quê? Ela não tinha dor para avisá-la de que aquilo não poderia ser feito, que algo tinha que ser providenciado. Ela tinha que tomar um remédio, enfim, ela não tinha um gatilho para mostrar para ela que aquilo não poderia ocorrer. Ela não tinha aquela defesa. Então, o fato dela não sentir dor era prejudicial para ela. Então, quando a gente pega a saudade, ainda que por vezes ela possa parecer dolorida, porque é uma pessoa que você queria estar com ela, que você não está mais, é uma situação que você viveu, que você não pode viver mais, é algo que você teve, que você nunca mais vai ter. Então, por mais que isso possa ser dolorido, e é por isso que você tem saudade, é por isso que você lembra daquilo, você gostaria de reviver aquilo, ou ter aquilo, é importante que você tenha, é importante que você vivencie isso, assim como o medo, assim como a dor, assim como a ansiedade, que são, em princípio, sentimentos que você não gostaria de experimentar, mas que são importantes. É claro, só durante o tempo necessário você resolver aquela situação. Então, olha que interessante, foi um estudo absolutamente científico, pautado em normas rígidas, né, da ciência, mas que, na minha opinião, nos leva a uma conexão direta com a religião, com, vamos dizer aqui, o lado espiritual da coisa. Porque você, nesse momento, quando você percebe, né, que é necessário experimentar aquele sentimento para compreender melhor o seu presente, entender o seu passado, compreender melhor o seu presente, você se conecta com algo maior do que nós, para justamente ter essa sensação de continuidade. Nesse estudo, uma das metodologias utilizadas, que eu achei muito interessante, foi a seguinte: eles mostraram aos voluntários músicas antigas com letras sentimentais, letras nostálgicas, e pediram que ele se lembrasse de memórias queridas para entender como se sentia logo depois de passar pela onda de saudosismo. Após a experiência, um dos principais sentimentos relatados foi o de autocontinuidade. Olha que interessante. Ninguém falou, eu estou triste, nossa, foi muito ruim relembrar isso, eu estou frustrado, eu queria que isso voltasse. Não, foi justamente de autocontinuidade, de aquela sensação que eu estou no presente e eu tenho que tocar minha vida, porque eu estou entendendo quem eu sou, eu estou percebendo melhor quem eu sou. E quem somos nós, né? Essa é uma pergunta que ninguém conseguiu responder, né? Quem somos nós, né? Quem sou eu? Mas uma coisa a gente pode ter certeza, principalmente quem estuda a doutrina espírita, né? Que nós estamos em um corpo que tem o cérebro e a parte que nós efetivamente somos é justamente a que vai deixar esse corpo quando ele perecer, quando ele morrer. O que vai ficar é justamente o que nós somos. Onde nós estamos, esse corpo no qual nós nos instalamos, que devemos ser inclusive grato, porque é de uma perfeição incrível, tem tantos sistemas que funcionam tão bem e que nos propiciam aí todo esse aprendizado, é justamente o que a gente vai deixar. E essa consciência de que a Terra é um lar temporário. A gente tem a certeza de que a Terra é um lar temporário e que a nossa vida vai continuar em outros planos, de outra forma, em outro lugar. Então, quando olhamos para o passado, temos a compreensão melhor de quem somos. A gente pode até talvez não conseguir responder essa pergunta, né? Que todo mundo tenta responder e geralmente não consegue.
quem sou eu. Mas você já pode saber, pelo menos, onde você está e até onde você pode chegar. E principalmente a necessidade de continuar. Então, é por isso que essas pessoas relataram o sentimento de autocontinuidade. Percebem como a saudade não é algo tão ruim assim? Pode ser até bom. A ciência nos mostra isso. Tem um livro muito interessante, psicografado pelo Chico Xavier, com o auxílio de Emmanuel, mas que, na verdade, ele foi coletando de vários espíritos. E a partir de famílias que estavam sofrendo muito e que sentiram a necessidade de ter essa comunicação, como a gente disse, é possível essa comunicação, e Chico Xavier foi um médico que possibilitou isso, atenuando aí o sofrimento de muitas pessoas. Tá? O próprio Emmanuel, nesse livro, ele esclarece: ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. É aquele sofrimento que você tem quando uma pessoa que você ama desencarna antes de você. Mas o que ele alerta? Não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Então, olha que interessante. Ao invés de você ficar deixando surgir lágrimas orvalhadas, né? Que tal se você pensar em tudo que aquela pessoa poderia fazer ou queria fazer de bom e que ela não teve tempo de fazer, e fazer isso por ela? É uma forma de você suprir aquela falta sem necessariamente ficar experimentando todo o tempo aquela dor, né, que geralmente a saudade traz, né, da falta. Então, é bem interessante e oportuna essa sugestão do Emmanuel. E eu coletei o depoimento, uma parte, na verdade, que são depoimentos que não são tão curtos, de 2 espíritos que se identificaram. Um deles foi esse, Adilson Pezzini. A gente vê que ele desencarnou bem jovem e os pais estavam num processo de sofrimento muito grande. Então, para consolar e para trazer entendimento, olha o que ele relata. Reconheço que a saudade nos obriga a chorar, mas espero que as nossas lágrimas incluam agradecimentos a Deus, porque se as leis de Deus me afastaram do corpo, quanto mais sonhávamos com o futuro, isso quer dizer que Deus nos enviou o melhor. Então, apesar de muito jovem, para os pais isso parecia assim muito sofrido, né? Quem tem aí na família, eu infelizmente, não vou dizer infelizmente, eu passei por essa experiência na nossa família de alguém desencarnar muito jovem, com 17 anos. E foi um grande sofrimento para os pais, né, para os tios, eu era tio, para os avós. Mas, assim como o Adilson explica, as leis de Deus o afastaram do corpo, quando ele mais sonhava com o futuro, porque é natural que uma pessoa jovem esteja ali planejando o seu futuro. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha nos enviado o melhor. E o que ele tinha que viver era aquilo. E já que isso aconteceu, sejamos gratos pela convivência com ele e vamos agradecer ao invés de reclamar. E quando pensarmos nele, aquela sugestão de fazer uma prece, de tentar fazer por ele o que ele não teve talvez tempo de fazer. E nós estamos aí, pessoal, no mês do Setembro Amarelo, né, que é justamente de valorização da vida e do combate ao suicídio. Então, nessa mesma obra, Amor e Saudade, houve permissão para um espírito que se identificou como Vladimir Ranieri, que enveredou pelo caminho do suicídio. Eu não vou aqui julgar ninguém, porque o suicídio ele é uma ocorrência complexa, que envolve fatores psicológicos, sociais, culturais. Então, a gente jamais deve julgar aquele ato. Tem uma questão patológica, a depressão é a doença considerada a doença do século. A gente não sabe exatamente o que levou a pessoa a tomar aquela decisão e não devemos julgar. Mas esse espírito, especificamente, que viveu também 20 e poucos anos, olha o que ele nos fala sobre isso.
ele fala que o suicida é um detento sem grades. Ele admite que os irmãos com problemas semelhantes aos dele se reconhecem presos sem algema e sem cárcere, porque ninguém foge de si mesmo. Ninguém foge de si mesmo. Olha a mensagem que ele deixa. E para os pais, vocês imaginam, se numa situação inesperada, mas que não é de quem tirou a própria vida, os pais já sofrem muito, um acidente, uma doença inesperada, vocês imaginam aquela pessoa que tirou a própria vida. Para os pais conviverem com isso, até porque fatalmente virá uma culpa ali, que eles vão ter muita dificuldade para lidar com ela. E esse espírito, o Vladimir Ranieri, eu penso que ele leva essa mensagem justamente para tentar consolar os pais e ao mesmo tempo mostrar para todas as pessoas que pensam em tomar essa atitude que definitivamente ela não vale a pena. Definitivamente não é o melhor caminho. E eu me lembro, não falando especificamente de suicídio, mas de uma situação, quando ele fala fugir de si mesmo, de um grande amigo que eu tive, e ele tinha um emprego que o permitia se transferir para qualquer lugar do Brasil que ele quisesse. E ele passou uma situação, uma vez, na vida dele, de muita dificuldade, de muitos conflitos. E eu lembro, não me esqueço dessa conversa que a gente teve, a gente era muito amigo, ele chegou para mim e falou, olha, Márcio, eu vou pedir transferência lá para o Rio Grande do Sul, lá para Porto Alegre, para bem longe, para ver se ameniza esses problemas e tal, se eu consigo melhorar um pouquinho, ficar mais em paz. E ele ficou lá 3 anos, e na época ainda não tinha o WhatsApp, né, mas a gente sempre ligava um para o outro, comunicava por e-mail, aquela amizade que a gente tinha, ele contava lá como é que estava a vida dele. Aí depois de algum tempo ele voltou, e eu perguntei para ele, eu falei, olha, você acabou voltando, né, pediu transferência de novo para BH. Como é que foi? Valeu a pena e tal? Ele falou, vou ser bem sincero para você, foi boa a experiência e tal, mas os problemas continuaram, as questões que eu tenho que resolver, eu ainda não resolvi, e eu vou ter que resolver de qualquer forma. E ele até falou uma frase muito curiosa que eu nunca esqueço, ele falou assim, aí eu falei, então não valeu a pena ter ido. Ele falou assim, o problema é que eu fui junto. Ele falou, o problema é que eu fui junto. Então, o espírito, gente, está encarnado, ele vai juntinho lá e vai levar todos aqueles dramas. Então não adianta fugir de si mesmo. A gente pega uma situação mais extrema que é o suicídio, que é uma fuga, né? Que a pessoa pensa que está fazendo o melhor e que vai efetivamente resolver. Na verdade, ele nunca vai conseguir fugir de si mesmo. Igual esse meu colega que quis mudar para outro estado para tentar resolver problemas e questões, mas o problema foi que ele foi junto. Então, vamos pensar sobre isso. Para finalizar, aí eu até coloquei uma fotinha de uma viagem que eu fiz. Aí tem 2 cadeirinhas lá e tal, que eu tenho saudade. Mas eu tenho saudade e rapidamente passa a saudade, porque eu penso, vou viajar de novo, essa experiência já passou. Foi bom, mas já passou. Tem até uma curiosidade. Eu vou contar. O que aconteceu foi anteontem, quando eu estava, na verdade hoje é terça, foi ontem. Porque eu sempre coloco o anúncio dessa palestra lá, eu tenho pouquíssimos seguidores e tal, mas coloco o anúncio da palestra. E uma pessoa que eu conheci nessa viagem, quando eu coloquei esse anúncio, falou, nossa, tema interessante, isso é transmitido online? Eu falei, não, mas depois é gravado, depois eu te passo e tal. Ele falou, nossa, eu achei esse tema muito interessante. Eu quero assistir depois essa palestra. Eu falei, não, essa palestra, depois eu te passo. E aí eu estava colocando essa foto, e aí olha que interessante que eu me lembrei. Essa foto foi essa pessoa que tirou. Uma pessoa que eu vi num passeio de um dia, que viu lá na rede social a mensagem, se interessou, perguntou, e a foto, e isso tudo no mesmo momento. Aí eu pensei, eu acho que a saudade ainda tem isso, ela faz conexões. Além de tudo que ela traz, ela também faz conexões. Isso me chamou bastante atenção. Então, é isso aí, gente. Por tudo que a gente viu, uma coisa a gente pode concluir. E é claro que a ideia aqui é só trazer esses temas, essas conversas, para a gente fazer uma reflexão aí maior depois. Na hora que chegar nas suas casas, os próximos dias, né? Do que é a saudade, do que esse sentimento representa para a gente, né, e o que a gente pode fazer com tudo isso.
mas é um sentimento mais presente em nossa vida e o mais difícil de definir. Vocês viram aí que a gente trouxe aí a etimologia da palavra, poeta falando, escritor falando, um espírito desencarnado se manifestando, né? Até livro dos Espíritos com todas aquelas perguntas e respostas, Evangelho segundo o Espiritismo, e não há uma resposta, há só pistas para a gente compreender o que pode ser a saudade, como que a gente pode utilizar esse sentimento para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Mas também uma certeza fica, a saudade nos obriga a aprender. Porque no momento que você está tendo aquele momento ali de nostalgia, que você está lembrando um passado que você não pode reviver, mas que você gostaria de reviver, você vai fazer uma série de reflexões e análises que vão te levar a mudar comportamentos, que vão fazer com que você pense. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, essa breve reflexão, vão pensar, peraí, mas como é que eu vejo a saudade? Será que eu achava uma coisa ruim ou uma coisa boa? Se eu lembro de coisas boas e pessoas boas, como é que pode ser? Eu posso me sentir mal lembrando de coisas que me fizeram bem. Então, essas reflexões a gente faz e temos essa certeza, estamos aprendendo com esse sentimento, assim como a gente aprende com outros. Então, por isso tudo, talvez valha muito mais a pena a gente adotar uma postura de gratidão, de agradecer a saudade. Quando esse sentimento bater na sua porta, ok, que bom, eu vou agradecer porque eu estou lembrando de coisas boas, é sinal que eu vivi coisas boas, é sinal que eu amei pessoas, por isso que eu estou sentindo falta delas. Mas a gente deve abraçar a saudade somente pelo tempo necessário para suprir aquela falta que nos despertou esse sentimento. Somente para fazer aquele aprendizado necessário naquele momento. Depois, vamos deixar a saudade ir e tocarmos a vida. Como nos mostra lá, seguindo um exemplo contrário lá daquele personagem do filme que ficou preso ao passado e morreu sozinho, morreu sofrendo, né? Ou do Olavo Bilac, que teve os 2 noivados lá, ficou decepcionado e morreu sozinho, em sofrimento, definindo a saudade como a presença dos ausentes. Então vamos abraçar a saudade, sim, mas depois deixarmos aquele sentimento e vivermos o presente, né? Darmos sentido para a nossa vida, continuarmos a evoluir nessa trajetória terrestre, nessa existência que nos foi concedida, porque nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir. Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Obrigado pela paciência. Muito obrigado.